Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do Lugar da Fala. Nesse episódio nós vamos tratar de um assunto que não tem como fugir, a questão da Covid. É muito difícil falar sobre os números da Covid, seja porque eles são muito grandes e assustadores, ou também porque eles rapidamente ficam velhos, eles envelhecem rapidamente. Mas, de qualquer forma, nesse momento em que gravamos, para ficar registrado isso, entre o fim de março e o começo de abril, nós estamos no momento em que mais da metade das mortes que aconteceram em Londrina aconteceram nesse primeiro trimestre de 2021. A situação é preocupante e existem outros dados também para tornar ela um pouco mais preocupante. No começo dessa semana, penúltima de março, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, informou que nós temos em Londrina, uma situação que se repete em todo o país, um estoque aí em torno de 10 dias dos kits para intubação. Também, mais um sintoma de todo esse problema, o Hospital do Câncer de Londrina começou a semana fechando para novos atendimentos ambulatoriais e também para cirurgias, isso porque várias pessoas ficaram doentes de Covid e como o hospital não tinha como mandar para outros lugares, ele acabou fazendo atendimento ali e fechando para novos pacientes nesse momento. Tudo isso dá um tom do que é a dramaticidade do momento em que nós estamos vivendo. Hoje nós temos um convidado especial, mas antes dele eu quero dar boa noite, bom dia, boa tarde para os meus companheiros de bancada, Cláudio Oste. Boa noite, é um prazer. Mais um programa e olha, pelo que eu tenho notado, está fazendo barulho, está incomodando muita gente e isso é importante porque é sinal que nós estamos trazendo temas relevantes para a discussão, né? E consegue agitar um pouquinho esse marasmo que está o noticiário. Também com a gente aqui, outra que é integrante permanente da nossa bancada, Carla Sen. Olá, aproveitar e pedir para você que acompanha o Lugar da Fala ou que está assistindo hoje pela primeira vez para dar um clique no sininho ali no inscreva-se, segue a gente para a gente conseguir fazer daqui para frente ao vivo, que vai ser muito legal. Daí você vai entrar e comentar e participar com a gente. Quero agradecer muito, em nome do nosso grupo aqui, por ter aceitado o nosso convite, prefeito Marcelo Bellinati, e prefeito em segundo mandato, foi vereador aqui em Londrina, deputado federal. E, prefeito, eu quero começar perguntando aí para o senhor como é que está a relação com o COESP. O COESP foi criado lá no começo da pandemia e depois pouco se ouviu falar, né? Ele seria um órgão consultivo ali da prefeitura. Como é que está? A prefeitura segue as orientações técnicas do COESP nesse período de pandemia, prefeito? Bom, primeiro, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, que fica disponível no YouTube. Eu que agradeço o convite. O COESP continuou com reuniões semanais, né? São reuniões semanais, tem na terça-feira uma reunião de um grupo técnico, que é um grupo mais de médicos especialistas e também de estatísticos da Universidade Estadual de Londrina, que fazem todos os cálculos dos dados da semana que passou e fazendo a projeção do que o que esperaríamos, né, de número de casos novos e também de leitos que a cidade precisaria de acordo com os dados epidemiológicos. Só fazer uma intervenção. Nas primeiras lives que o senhor fez sobre a pandemia, uma das coisas que o senhor batia muito nas primeiras lives é que o senhor não tomaria nenhuma decisão sem consultar e sem a orientação do COESP. Tanto que as primeiras decisões que o senhor tomou eram literalmente o que o COESP pedia. De repente, o senhor passou a ignorar as recomendações do COESP. Foi pressão ou o senhor deixou de confiar no COESP? Não, pelo contrário, nós continuamos seguindo todas as orientações. Não, prefeito, não. Tem muita coisa que vocês deixaram de seguir. Inclusive, teve uma das vezes que o senhor disse o seguinte: olha, eu ouço o que eles dizem, mas a decisão agora é minha. E foi bem no momento que os empresários, comerciantes, estavam pressionando para abrir, que era uma postura contrária ao que o COESP pedia. Não. Só para ilustrar essa fala do Cláudio com alguns dados. Por exemplo, no fim de janeiro, o COESP apontava risco muito alto. Numa escala de 40 pontos, nós estávamos em 34. Então, está quase batendo lá no teto da escala, que é aquela escala do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança.
E a prefeitura ali naquele momento Saúde. não tinha adotado, Conselho de Saúde, desculpa. A prefeitura não tinha adotado nenhuma postura mais drástica ali naquele momento. Só para completar o raciocínio do Cláudio. Não, mas não procede, não procede. Veja, é que vocês estão analisando, vamos lá, e isso é uma coisa que a gente tentou explicar por todo esse ano e não explicou. Vocês da imprensa, inclusive, avião voando não é notícia, avião que cai é notícia, vocês sabem muito bem disso. Depende Aí do avião que está voando. Não. E o que eu estou falando não é uma crítica, não estou fazendo uma crítica. Estou fazendo apenas uma análise. O que eu vou explicar aqui? Acho que ficou meio... por esse período todo, ficou meio sem as pessoas entenderem. Acho que o que o Fábio estava se referindo é daquela tabela de vermelho, amarelo, laranja. Então, por exemplo, quando virava vermelho, era manchete. Só que virava vermelho no domingo, na segunda-feira era bandeira amarela. Então, é um índice que não era utilizado. Era apenas como mais um tópico de análise e de informação quais as medidas deveriam ser tomadas, porque não teria sentido nenhum a cidade utilizar a bandeira, como alguns outros estados criaram outras normativas nesse sentido, e cidades também, mas esse do CONAS, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde do Brasil, ele não é um parâmetro fidedigno para que você tome alguma decisão nesse sentido, porque existe uma volatilidade muito grande, muda muito rapidamente. E não o próprio COESP estava dividido, prefeito? O próprio COESP se dividiu? Ele vota homogeneamente? Na verdade, sim. Eles identificaram isso também. Então, por exemplo, na reunião técnica de terça-feira, estava lá a bandeira vermelha. Aí tem que fechar tudo. Tá bom. Na quinta-feira, você recalculava os dados, já tinha que vir com uma bandeira que tinha que abrir tudo. Então, mas aí existia aquela questão, mas a gente começou a utilizar isso como mais um dos indicadores, a gente não pode parar agora. Agora, é claro que quando você chegava lá, por exemplo, bandeira vermelha, isso repercutia muitas vezes na imprensa de forma estrondosa. Mas no outro dia era a bandeira abrir tudo. Sim, por que Curitiba adotou as bandeiras e Londrina não? Curitiba adotou o sistema de bandeiras, né? Por que Londrina não? Veja, só para concluir. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse índice de bandeiras do CONAS, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, ele é apenas mais um parâmetro a ser analisado, entendeu? Então, e muitas vezes choca, né? Porque você vê lá a bandeira vermelha, meu Deus do céu, até dá um ar de uma notícia ruim. Nós entendemos que aqui não deveria ser o caso de nós utilizarmos, respondendo a... Mas as decisões, prefeito, eu lembro... Desculpa, prefeito, mas eu lembro que algumas pessoas que integravam o COESP acabaram deixando o COESP, porque, inclusive, algumas que eu conversei, eu falei assim, olha, a gente está lá, nós tomamos a decisão e o prefeito não acata. As decisões deixaram de ser técnicas e passaram a ser políticas? Sempre foram técnicas e sempre continuarão sendo técnicas. Sempre. Sempre. Agora, é uma linha de análise de um contexto global do quadro. E vai continuar sendo assim. Sabe, o problema é que o Brasil se politizou muito essa discussão. O grande problema é que um grupo defende uma coisa e outro grupo defende outra. Então, a gente está vendo aí uma divisão do país, um defende cloroquina, outro defende que não deve usar cloroquina, um defende que tem que abrir, outro defende que tem que fechar. Não existe um manual. Eu vou te dar um exemplo concreto, Cláudio, e Fábio e Carla. Nós tivemos uma reunião do COESP que eu quis pautar se Londrina deveria ter um protocolo ou não do tratamento precoce. O que o COESP decidiu? Que não deveria analisar isso. Aí um médico, voz distoante, pediu a palavra e falou, olha, eu estudei para saber se usa ou não um remédio. Não estudei se abre ou fecha a padaria. Isso eu não estudei. Quando deve abrir ou fechar uma padaria ou uma loja. Eu estudei para saber quando deve dar o remédio. E não foi feita essa análise. Né? Não foi feita essa análise dada. E eu não estou aqui criticando, questionando, não.
E qual a sua opinião sobre o tratamento precoce, prefeito? O senhor pegou o Covid, o senhor usou o tratamento precoce? Espera aí, só para concluir, depois nós vamos para a outra pergunta. Então, veja, existe uma divisão muito grande, as pessoas pensam de maneira diferente. O fato é que a única maneira de você se proteger e proteger a família, fazer com que não avance a pandemia, as pessoas se cuidarem. É cada um cuidar de si mesmo, é usar máscara, é usar o álcool em gel. E, infelizmente, muita gente não acredita. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam na doença. Quanto ao tratamento precoce, respondendo a Carla, qual a postura que a cidade de Londrina adotou? Decisão que nós, enquanto prefeitura, tomamos. Todas as medicações do dito tratamento precoce, elas são disponibilizadas na rede pública municipal de saúde desde o início da pandemia, desde que tenha receita médica. Isso lá no início da pandemia e até hoje. Com o desenrolar dos estudos científicos que foram apresentados e feitos durante todo esse tempo, muitos estudos mostram que ela não tem efeito prático. Quais são os remédios? A azitromicina é um antibiótico. A ivermectina é um remédio para verme, né? Ela mata piolho e verme. E a hidroxicloroquina e a cloroquina são antimaláricos, né? Então, a grande maioria dos estudos científicos muito sérios e respeitados do mundo mostraram que ela não tinha efeito. Por outro lado, existe o que a gente chama na área médica de medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidência. O que é isso? É o uso na prática do dia a dia e você vê o resultado. E nós temos muitos médicos, não no Brasil apenas, mas em Londrina, no Paraná, e vocês acompanham isso, que entendem, e pela experiência própria de utilização, eles entendem que tem o efeito desejado no sentido de ter um efeito prático na solução da Covid. Dito isso, veja, a postura que nós adotamos é exatamente essa. O médico vai prescrever. Ninguém pode obrigar um médico a prescrever remédio. Eu recebo mensagem todo dia: prefeito, tem que fazer o tratamento precoce. Tem o tratamento aqui. Tem a medicação, só que só vai ser dada com a receita médica em níveis seguros de medicamento, porque a gente está vendo pelo Brasil gente utilizando esses medicamentos de forma indiscriminada, e aí pode dar problema de todo tipo. A pessoa perder o fígado e pessoas até perderem a saúde. O médico que te atendeu na Covid, ele te receitou cloroquina? Não. Na verdade, o meu médico foi meu primo Thales, né? Meu primo Thales, ele é, eu diria, um meio termo. Boa pergunta tua, Cláudio. Eu vou até te falar, dentro da minha família, nós temos mais de 10 médicos na família. A grande maioria acompanha muito o entendimento dos estudos científicos que mostram que não tem efeito. Mas nós temos médicos na minha família que são defensores fervorosos do tratamento precoce. O Thales, meu primo, que é médico, não, ele é mais meio termo. Ele passou vitamina. No fim de janeiro, o COESP apontou numa resolução, um questionamento, o risco, pediu que a prefeitura monitorasse o risco de falta de oxigênio e de insumos, como medicamentos. Agora, no fim de março, nós estamos aí com essa situação do risco de faltar kit intubação. E também em oxigênio teve um aumento ali considerável do consumo. Muito que grande. Foi possível fazer para evitar isso e qual é o cenário hoje? Como é que é? Quanto tempo dura o oxigênio? Quanto tempo dura esses kits de intubação aqui em Londrina? Veja, o que está acontecendo em todo o Brasil é em razão da grande demanda que estava havendo, começou a haver um desabastecimento por todo o país do kit intubação, alguns lugares até oxigênio. O que é kit intubação, para as pessoas entenderem? Intubação é quando a pessoa não está conseguindo respirar. Ela não está conseguindo respirar. Aí você coloca um tubo da grossura do meu dedão lá na garganta da pessoa até dentro do pulmão. Tenta enfiar aí em casa o dedo na garganta para ver o que acontece. Você vai vomitar, não vai?
vai passar mal. Por isso que você tem que ter uma medicação que é, na verdade, uma anestesia geral. Você faz uma anestesia geral na pessoa para ela relaxar, aí você vai lá e coloca o tubo lá dentro da garganta dela e conecta esse tubo numa máquina que vai respirar por você. Ela vai jogar ar lá dentro e vai tirar. É isso que está desabastecido. O governo federal, na verdade, o Ministério da Saúde do governo federal, tomou uma medida correta. Ele na verdade, ele tirou... existiam apenas 2 empresas no Brasil que poderiam produzir esse tipo de medicação. Então, agora, recentemente, foi retirado isso, todas as outras podem produzir, o que vai ajudar bastante. Está tendo um esforço muito grande no sentido de que outros países também ajudem o Brasil para que a gente possa importar essas medicações e para que não haja um desabastecimento e um risco de faltar essas medicações, porque se faltassem essas medicações seria um drama muito, muito grande. Em Londrina, especificamente, nós temos algumas empresas que são distribuidoras, então nós fizemos uma busca e requisição de materiais. O que é isso? Nós tínhamos aqui, por exemplo, empresas que queriam exportar esses medicamentos. Ia sair daqui de Londrina e ia para outro país. Então, a nossa equipe foi lá, fez a requisição, vamos pagar direitinho a empresa, o preço dos medicamentos, mas requisitamos todos esses medicamentos para que eles permanecessem em Londrina e para que a gente não corresse o risco de ter esse desabastecimento. Houve um aumento considerável no consumo de todos os itens, tanto do kit de intubação quanto do oxigênio. Por quê? É fato que essa variante nova do vírus, que é a variante brasileira do vírus, do coronavírus, né? Ela é muito mais grave do que aquele vírus selvagem, que foi o primeiro que tomou todo o país. Então, nós estamos observando que as pessoas, apesar de um menor número de casos, existe uma maior agressividade e gravidade nos casos, inclusive pessoas mais novas, né? Estão evoluindo muitas vezes com problemas sérios de saúde, sendo entubados, precisando de internação. Isso é fato que acaba aumentando o consumo de todas essas medicações. Tanto é fato que o mundo inteiro proibiu a entrada de brasileiros. Nós temos hoje quase 200 países que proíbem a entrada dos brasileiros nos seus países. Alguns países que ainda permitem que a entrada de brasileiros, a pessoa tem que fazer o exame e justificar por que está indo para lá, porque eles não querem que espalhe essa variante do vírus que sofreu mutação aqui no Brasil em razão da pandemia descontrolada, não é? Eles não querem que esse vírus se espalhe pelo mundo, o que vai ser muito difícil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos já foram identificados mais de 50 casos da nova variante aqui do Brasil. Esse medicamento que foi buscado aí pela aquisição, dá para quanto tempo? O que faltou, começou a reduzir muito o estoque, é uma medicação chamada pampurônio, que é muito utilizada, né, para intubação. Agora, existem outras alternativas que podem ser utilizadas também. Prefeito, alguns países, como a Austrália, meio que está saindo já da pandemia, está tendo até festas, eles implantaram lá um lockdown muito rigoroso. A Itália voltou também com lockdown extremamente rigoroso. Portugal também. Londrina e no Paraná houve algumas tentativas. A última que se disse lockdown, que foi, foi decretado pelo governador, não conseguiu deixar 30% das pessoas em casa. Londrina, então, também foi quase que uma vergonha. Outra coisa, houve alguma fiscalização em Londrina, mas, por exemplo, teve uma manifestação de um grupo contrário ao lockdown que não foi importunado pela prefeitura. O que eu queria perguntar? O senhor é a favor ou contra o lockdown? E por que alguns grupos não são incomodados, como, por exemplo, os peladeiros de fim de semana, que volta e meia a guarda municipal vai lá e pega os caras. Mas, no caso dessas manifestações, não tem ocorrido uma posição mais firme da prefeitura? São 2 análises, primeiro, que tem que ser feitas aí. Vamos lá.
Londrina, ela recebe pacientes de 100 cidades no entorno de Londrina. Então, qual o sentido de se ter um lockdown em Londrina e 100 cidades abertas na região? Não tem sentido nenhum. Não tem resolutividade prática, né? Se nós formos nos hospitais, eu não sei os dados de hoje, mas dias atrás o percentual de ocupação dos leitos hospitalares de UTI eram 60% de fora, 40% de Londrina, eventualmente 50%. Então, veja, para você ter uma efetividade, você tem que ter uma coordenação nacional, uma coordenação estadual. Medidas isoladas não vão resolver nada. Nada. Efeito prático, zero. Prefeito, deixa eu interromper só um minutinho, aproveitando. Ontem o presidente Bolsonaro, na quarta-feira, ele esteve com governadores, alguns governadores, entre eles o Ratinho, e pediu uma união, pediu um grande acordo nacional com a participação de governadores e prefeitos em nome da luta, da batalha pela Covid. Hoje, já na quinta-feira, o presidente Bolsonaro esteve num evento, já voltou a pregar o tratamento precoce e criticou aqueles que estão optando por medidas de isolamento social. Deu um puxão de orelha, partindo do ponto de vista dele, né, nos governadores e prefeitos que fizeram isso. Pelo jeito, essa união nacional, essa decisão nacional pelo isolamento não vai acontecer. O senhor tem esperança ainda nisso? Não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. É isso que eu estou falando. Não vai acontecer. A sociedade está completamente dividida. Se você pegar no judiciário, metade dos juízes defende uma coisa, metade outra, talvez um pouco mais, um pouco menos. No Ministério Público é a mesma coisa. Aqui dentro da prefeitura é a mesma coisa. Na sociedade, a mesma coisa. Existe uma divisão da sociedade. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. Infelizmente, se politizou uma discussão e um debate que jamais deveria ser politizado, né? É importantíssimo e fundamental um alinhamento das condutas, tanto em nível federal, nível estadual, nível municipal. Eu vou dar um exemplo concreto aqui, né? Nós, aqui em Londrina, nós estamos seguindo o decreto do governo. Nós tivemos uma reunião com 16 prefeitos da região. Não se conseguiu consenso, não tem consenso. 3 pensam de um jeito, 4 do outro, 5 do outro, 3 do outro. Não tem consenso. É um reflexo da sociedade. Um acha que tem que abrir, outro acha que tem que fechar. Um acha que tem que fechar, mas tem que abrir no sábado. Outro acha que tem que fechar, mas tem que... Enfim, cada um tem uma ideia. Prefeito, mas não aí... tem como. Então, precisa, o que eu quero dizer é o seguinte, ou se tem uma coordenação linear no Brasil todo, com critérios bem estabelecidos, e eu acredito que é muito difícil isso ser alcançado agora, porque já se vão aí um ano de pandemia. É claro que a gente não desiste nunca. Espero que continue, enfim, que possa haver essa união. Mas é uma situação muito difícil, é o reflexo da nossa sociedade. Deixa eu insistir numa questão, prefeito. A gente corre o risco de, em Londrina, faltar esses kits de intubação ou faltar oxigênio? Esse risco é concreto? Ele existe? Quando pode acontecer? Para quantos dias nós temos medicamentos? Deixa eu insistir nisso. Não vai faltar, não, Fábio. Não tem esse risco, até mesmo porque, como eu disse, houve um desabastecimento em todo o Brasil, né? Houve um desabastecimento em todo o Brasil e as medidas estão sendo tomadas no sentido de se evitar que isso aconteça. Se acontecesse uma coisa dessa em qualquer lugar, seja oxigênio, seja medicação para intubação, seria um problema muito sério e muito grave, né? Agora, existem alternativas dentro do meio da saúde como um todo, como eu disse, eventualmente você tem uma medicação que o médico prefere para utilizar ela para intubar o paciente, mas existem outros tipos de medicação. Então, as providências pelo governo federal estão sendo tomadas e eu não creio que isso vá acontecer. Não creio que isso vá acontecer. Teve perto. Houve um aumento abrupto do número de casos, da gravidade dos casos, um aumento na demanda muito grande, tanto de oxigênio quanto das medicações de intubação, e inclusive
equipamentos, mas eu creio que isso não deva acontecer. Prefeito, no começo do ano passado, quando se iniciou essa crise da pandemia, houve uma movimentação muito grande em Londrina. O senhor cansou de dizer que a cidade estava muito bem equipada e pronta para a pandemia. Houve até a instalação, né, de um hospital de campanha, veio o governador, veio todo mundo. Cadê tudo isso? O hospital de campanha ficou só na campanha? Londrina tem a maior estrutura do Brasil. E detalhe, Cláudio, seria interessante até vocês publicarem, porque esse é o discurso dos negacionistas. Cadê? Está aqui, montado dentro de Londrina. Só que nós não fizemos hospital de tenda. Hospital de tenda que venta, leva embora, e a hora que acabar a pandemia, o cara leva todos os equipamentos embora. Não, nós equipamos o hospital. Londrina, só para vocês terem uma ideia, e é dado aqui, concreto, né? O HU, antes da pandemia, tinha 242 leitos. Sabe quantos leitos a mais nós fizemos? 350 leitos a mais. Nós fizemos mais do que um HU e meio dentro de Londrina. Só que não entenda que custava uma fortuna, e vocês viram o que aconteceu por todo o Brasil. Nós compramos camas, compramos equipamentos, respiradores, oxímetros, contratamos mais de 1.000 funcionários. Mais de 1.000 funcionários a Prefeitura de Londrina contratou. E toda essa estrutura está montada dentro dos hospitais. E vai ficar, na hora que acabar a pandemia, fica uma estrutura montada para continuar a atender a população da cidade de Londrina. Nós fornecemos EPIs para os hospitais, cedemos funcionários para o HU, que é um hospital regional do governo, mas a Prefeitura cede, inclusive estamos contratando agora já estamos chamando, mais 191 novos funcionários, mais da metade serão para o HU, para qualificar mais leitos. Fornecemos agora, semana que passou, mais 25 respiradores. Montamos 6 UBS, atendimento Covid, exclusivas em Londrina. A UPA, que é um centro de referência. Só para vocês terem uma ideia, Curitiba fechou 28 postos de saúde. Vocês sabiam disso ou não? Eu fico soltando fake news e aí isso se replica. Aí tem gente que não consegue, às vezes, compreender o que foi feito aqui. Foi feito o que não foi feito em lugar nenhum do Brasil. Pode procurar, não vai ter. Então, nós contratamos mais de 1.000 funcionários. Teste ouro é a Prefeitura que está fazendo, não é o governo que fornece, não. Nós fizemos contato nos Estados Unidos de uma parceria com a UEL. Nós fornecemos o reagente, é o melhor teste que tem para detecção de Covid. Não fechamos nenhum posto de saúde. Enfim, foram uma gama de ações. Aí entra, Cláudio, na tua pergunta, é aquilo que eu falei. Se politizaram uma discussão. Mas sabe por que politizaram a discussão? Para esconder os próprios erros. Para esconder os próprios erros. Quais erros? É muito fato que, se você analisar cientificamente, qual a solução para a pandemia? É uma só, é a vacina. Infelizmente, erraram no Brasil. O governo federal errou. Ficou negando a vacina, dizendo que não resolvia, que virava jacaré, que todos aqueles problemas, e deixaram de comprar vacina lá atrás. A Pfizer veio oferecer para o governo brasileiro em agosto, 70 milhões de doses que estariam disponíveis em dezembro para a população brasileira. Não compraram. O que fizeram agora? Agora estão comprando hoje a vacina da Pfizer, que não quiseram comprar há um ano atrás. Né? Perfeito, enfim, deixa eu aproveitar. Então, peraí. Peraí, cara, só para concluir. Então, assim, erraram. Agora parece que entenderam a gravidade da questão e qual a solução para o problema. É a vacina. E o governo, aparentemente, está correndo agora atrás com todas as forças para buscar a vacina, porque é o que vai proteger, salvar a vida das pessoas e também preservar a economia do país. É isso. Desculpa, Carla, eu te cortei, por favor. Não, então agora eu tenho direito a 2 perguntas bem rápidas. Uma era em relação ao que você estava falando sobre as fake news, e daí até eu acho que para ficar bem claro, né? Porque os seguidores do Bolsonaro espalharam, não é só em Londrina, mas no Brasil inteiro, pelas redes sociais, a seguinte indagação: o que o seu prefeito e o governador fez com a montanha de dinheiro que o presidente Bolsonaro mandou?
Então, a primeira pergunta é bem simples. O dinheiro que o Bolsonaro mandou para Londrina é uma montanha de dinheiro mesmo? É bastante dinheiro? Ele foi todo utilizado na questão da Covid? O governo ajudou bastante. Só que Quanto? O senhor tem números? O governo destinou para a Prefeitura de Londrina, Saúde de Londrina, 21 milhões de reais. Só os leitos que nós 21 milhões? 21 milhões? 21 milhões. Mas no orçamento de 600 milhões, mais ou menos, que é da saúde. Só veja, só o que nós investimos nos leitos hospitalares, que é o que eu falei para o Cláudio, colocar o leito, comprar equipamento, respirador, tudo, foi 60 milhões de reais. Mas esse dinheiro não é do Estado, prefeito? O que eu estou falando, eu estou falando... Para equipar o HU, por exemplo? Eu estou falando que Londrina investiu. Também tem uma contrapartida, até mesmo pelo HU ser do governo, a parte do governo. Isso aqui é o que a prefeitura investiu. Pra vocês terem uma ideia do custo que é você montar uma estrutura de saúde. Veja, o que eu acredito que o pessoal faz nos cálculos, Carla, sendo bem objetivo? O pessoal fala lá, 100 milhões. É que daí entra o auxílio emergencial, entra aquela questão da recomposição das receitas, dos fundos de participação dos municípios, que foi uma ajuda muito importante do governo federal. A gente não pode apenas criticar e eventualmente ver que houve falhas. Não, houveram ações importantes do governo e os recursos que eles destinaram, que o governo federal destinou, assim como o governo estadual também, na ampliação dos leitos, isso ajuda muito. Eu vou fazer a segunda pergunta daquela hora, só a segunda pergunta, então. Carla, deixa eu só insistir numa coisa aqui com o prefeito. Deixa eu só insistir numa coisa. O prefeito falou 20 milhões. Foi do governo federal, prefeito? Porque Sim. 20 milhões em termos... Claro, resolvia a minha vida. De qualquer um resolvia a vida. Mas em termos de um orçamento de 600 milhões, não é uma montanha de dinheiro. 20 milhões foi o que a Câmara devolveu para a prefeitura daquele fundo lá que eles tinham a obra. Assim. Não, veja, pera não é uma montanha. Vamos não estou falando que são os mesmos 20 milhões. Estou falando que a mesma quantia. Vamos ser justos e corretos. Né? Então, veja, foi uma ajuda importante do governo. Esses 21 milhões são os recursos que vieram para a prefeitura. A mais. Uhum. A mais. Aí, veja, nós estamos falando que tem o auxílio emergencial, que foi importantíssimo, a recomposição de receitas do município. O governo federal destinou também recursos em separado para alguns hospitais, inclusive de Londrina. Então, teve uma ajuda importante, sim, do governo. A gente não pode negar. O problema, Carla, Cláudio e Fábio, é que se politizam tudo e quiseram novamente fazer disso uma guerra. É uma obrigação do governo federal ajudar Londrina. Sabe quanto que o governo federal arrecadou em impostos em Londrina no ano passado? Vocês têm ideia ou não? Tem ideia, Cláudio? Não. Fábio, Carla, tem? 2,3 bilhões de reais. 2,3 bilhões. Tanto se reclamou do IPTU, foi quase 10 IPTU que o governo federal arrecadou aqui em Londrina. Então, assim, veja... Prefeito, não vamos falar de IPTU, não, que está meio engasgado aqui, viu? Peraí, eu quero voltar à minha questão, então. Carla, deixa eu concluir. Pô. Então, veja, é importante você ter um alinhamento disso. É importante ter o governo federal junto com o governo do Estado, junto com a prefeitura. Por exemplo, o governo do Estado, Cláudio, que você falou, quando deu essa apertada boa, foi ampliado em quase 100 leitos o Hospital da Zona Norte e do Zona Sul, para pacientes de enfermaria, gravidade intermediária. É muito importante isso. Sim. Por isso que eu defendo a união, Carla, que é aquilo que você falou. Não tem que ficar brigando, meu Deus do céu, nós estamos todo mundo junto, mas o problema é que virou uma politização, cada um pensa de um jeito, cada um defende a sua opinião, e, enfim, não é bom para o país isso. Prefeito, o senhor citou que o governo federal, ele utiliza... O senhor não usou essas palavras, mas eu vou fazer uma leitura, então. O governo federal acaba utilizando as pessoas que impulsionam redes, tal, para falar algumas coisas, como os gastos
que não estão sendo feitos de acordo pelos prefeitos, pelos governadores, para esconder um erro que foi não ter comprado a vacina, não ter apostado, investido na vacina lá atrás. Então, uma pergunta agora sobre a vacina. A prefeitura vem negociando de alguma forma, vem correndo atrás, como é que está o consórcio, né, que foi montado pelos municípios? Qual que é a chance que a gente tem da prefeitura conseguir doses a mais de vacina fora a dependência do governo federal? Nós temos recursos reservados da prefeitura para que a gente possa comprar vacina para imunizar toda a população de Londrina. É fato que nós tivemos a autorização judicial recentemente, a Justiça autorizou que os municípios pudessem fazer a compra. Também houve, na sequência, uma autorização do Legislativo, a Câmara Federal aprovou, o Congresso Nacional, né, aprovou um projeto que, inclusive, foi sancionado pelo presidente. Os governadores optaram, de todas as doses que eles estavam negociando, ceder para o governo federal para o Plano Nacional de Imunização. Não é a visão dos prefeitos. Nós estamos participando do consórcio, estamos também tentando contato diretamente em várias áreas do mundo, né, para a gente comprar a vacina. A própria prefeitura. A própria prefeitura. Por exemplo, nós tivemos uma reunião essa semana que passou com o embaixador da Índia, né, que foi agendado pelo pessoal da Tata, que é a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, que se instalou em Londrina. Gentilmente, eles estão conversando com o embaixador e conversando na Índia para ver se consegue as vacinas aqui para a nossa população. Então, nós estamos conversando em todos os locais possíveis, mas acreditando muito no trabalho do consórcio. Não tem data ainda concreta, cara. Não tem data ainda concreta. Agora, eu creio que com o avanço do Plano Nacional de Imunização, essas ações das prefeituras serão importantes para que a gente vacine antes determinados grupos que não estão nas primeiras etapas de vacinação. Por exemplo, nós precisamos vacinar os professores, os profissionais da segurança, né? Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal. Nós precisamos vacinar os coletores de lixo, enfim, tantas categorias que precisam ser vacinadas, mas que não estão na ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização. Então, é esse o nosso objetivo, dar sequência ao Plano Nacional e a gente conseguir comprar vacina para antecipar a vacinação de outras faixas etárias e outras atividades profissionais que o pessoal não pode deixar de trabalhar. Prefeito, o senhor fez uma crítica ao negacionismo do presidente da República. Vou ler uma frase aqui que foi dita por um dos principais líderes, ou melhor, o principal líder do seu partido aqui no Paraná, deputado federal Ricardo Barros, líder também do governo na Câmara dos Deputados. Aspas para o deputado. Nosso sistema de saúde responde. Está melhor no tratamento às pessoas que a maioria dos países de primeiro mundo que estão na nossa frente em número de vacinados. Mas o Brasil é o quinto do mundo em número de vacinados. Embora tenha começado mais tarde, já são 10 milhões e 300 mil vacinados e 11 milhões e 600 mil que já pegaram Covid e estão imunes. Então, a nossa situação ela não é tão crítica assim. Comparada a outros países, é uma situação até confortável. Afinal de contas, prefeito, a nossa situação não é tão crítica assim, ela é confortável? Ou o líder do seu partido falou bobagem aqui? Veja, o Brasil tem um grande diferencial, né? Pouquíssimos países do mundo têm um sistema de saúde como o SUS aqui no nosso país. Para vocês terem uma ideia, isso é fato. Isso é fato. Durante toda a pandemia, por diversos momentos, a Prefeitura de Londrina cedeu leitos para os convênios e particulares, porque não tinha leito no convênio particular e nós fornecemos o leito para cuidar, porque são todos londrinenses, né? Então, veja, eu me lembro um dia um caso, foi amplamente noticiado, que faltou um leito de atendimento num rapaz que, infelizmente, depois veio a falecer. Só que o pessoal esqueceu de dizer que o paciente que tinha convênio médico, porque existiam os leitos do SUS em razão da grande ampliação de leitos que nós fizemos na cidade de Londrina. Então, o Brasil tem uma diferenciação em relação aos maiores países, aos demais países do mundo, porque
o nosso sistema de saúde é forte. É claro que nenhuma pandemia, nenhum lugar no mundo, se você perder o controle da pandemia, vai aguentar o sistema de saúde, por mais que tenha se feito ampliação. Eu não sei a data específica da declaração que você colocou, Fábio, mas, assim, com esse advento, principalmente da nova cepa, da nova variante do vírus, que a gente está observando é que, apesar de um número menor de casos, a gravidade é muito maior. Mais pessoas estão indo para o hospital, mais pessoas internadas estão precisando de UTI, independente da faixa etária, e o momento é delicado, ponto. Isso é uma realidade nacional. Creio que mais uns dias isso, em razão até do próprio ciclo da doença, deva estar baixando, mas o momento é muito delicado. Prefeito, a gente sabe que o senhor tem a rotina de tomar decisões, ou pelo menos divulgar as decisões em relação ao isolamento, medidas de fechamento, no domingo, que é quando o senhor faz a live. Mas, diante do quadro que a gente tem hoje, a Gazeta do Povo acaba de dar uma matéria agora no início da noite dessa quinta-feira, dizendo que em Curitiba começa a cair um pouco a curva, de uma maneira muito suave, mas que ainda assim especialistas ouvidos dizem que precisaria pelo menos de mais 14 dias de medidas restritivas. O senhor pode adiantar alguma coisa para a gente? Como é que está com o jeito de que vai ser o andar da carruagem aqui em Londrina? Bom, primeiro é importante dizer que Londrina foi a cidade do Paraná que ficou com as medidas mais restritivas durante toda a pandemia. Durante toda a pandemia, né? Esses dias até uma pessoa do judiciário falou: poxa, mas Maringá fez tal coisa. Eu falei: pois é, doutor, mas tal coisa está funcionando do mesmo jeito que está lá agora durante toda a pandemia, com restrição de horário, com a bola de futebol que o Cláudio falou, né? Enfim, nós continuamos aqui com as medidas mais restritivas do Paraná. Enquanto, no período eleitoral, várias cidades liberaram tudo. Barzinho funcionava a noite toda. Aqui em Londrina, nós fizemos a lei seca e procedemos ao fechamento dos bares. E o Poesp não tinha indicado isso, viu? Quem perguntou foi o Cláudio? Eu. O Cláudio. E o Poesp não tinha Sim, indicado mas, isso. Por exemplo, a promotoria pública indicou para não ter a manifestação, e aqui no último fim de semana, e a prefeitura fez de conta que não viu. Veja, o decreto é de quem, Cláudio? O decreto é estadual, mas houve uma recomendação para que a prefeitura, através da Guarda Municipal, feito pelo promotor aí, acho que, se não me engano, Miguel Sogaiar, e também para a Polícia Militar. Mas quando há fiscalização em bares, em pelados, etc., a Guarda Municipal vai. E não foi na manifestação, por exemplo. Foi sim, estava lá a Guarda Municipal, estava lá a CMTU, estavam todas apesar de ser um decreto estadual que estava regulamentando, mas todas as equipes da prefeitura estavam lá também, né? Agora, veja, sendo objetivo em relação à pergunta, Cláudia, Londrina não vai ter lockdown sozinha, não vai, esqueçam. Nós não vamos fazer lockdown em Londrina quando tem 100 cidades na região que Londrina é a referência em atendimento. Não funciona. Não funciona. Sabe? O Cláudio está falando de futebol. Quantas vezes, Cláudio, o pessoal de Londrina saía para ir jogar bola na região? Um monte. Certo ou errado? Monte. Aqui estava proibido. O pessoal ia jogar bola na região. Em tantas outras coisas, Carla, porque a gente continuou aqui com as medidas restritivas. Então, a gente tem que ser bem claro. Não adianta fazer um lockdown, por exemplo, em Londrina, sendo que nós temos 100 cidades na região que são referências de atendimento aqui na nossa cidade. Ou seja, se a pessoa ficar doente, ela vai vir para Londrina para ser atendida. E nós vamos atender com todo amor, carinho, respeito, atenção e com tudo que tem do bom e do melhor para atendimento à saúde da pessoa. Agora, ou você tem uma medida coordenada, e aí vai cair naquela discussão que nós tivemos lá atrás, que tem que ser desde o governo federal, o governo do estado e prefeituras, e vira uma determinação, ou não tem efeito prático. Não existe consenso. Se você já que não tem coordenação que vem a nível nacional,
como é que está a relação com o governador? Ele tem conversado mais com a Por prefeitura isso agora? que eu, inclusive, na reunião com os prefeitos, falei, Londrina vai seguir o decreto do governo estadual. Primeiro que por lei, a gente só pode implementar medidas ainda mais restritivas do que um eventual decreto do Mas governo. ele tem consultado a prefeitura? Por que Ele tem seguir consultado? Peraí, Carla, por que seguir as medidas do governo? Por exatamente acreditar que as ações têm que ser lineares entre todas as cidades. Não adianta uma fechar e a outra ficar aberta. Eu fecho o bar aqui, ou o Zé Maria fecha em Ibiporã e eu deixo aqui aberto, as pessoas vão querer vir aqui para o bar. Em Cambé, a mesma coisa, enfim. E é isso no estado inteiro e no Brasil inteiro. Por isso que precisa ter essa coordenação. Sendo objetivo na sua pergunta, lá atrás nós tivemos uma reunião com o governador, 5 prefeitos das maiores cidades do Paraná, mas lá atrás ainda, quando foi nos comunicados que seria feito aquele lockdown, né? Mas depois disso nós, enfim, estamos aguardando agora ver qual vai ser o caminho adotado pelo governo. Agora, eu defendo isso. Inclusive, o Cláudio falou dos órgãos judiciários, do próprio Ministério Público, da Justiça e órgãos de saúde, ou tem uma ação coordenada regional ou estadual, ou não resolve. Ação isolada nenhuma vai trazer efeito prático nenhum. Não tem. Bom, então, com isso nós chegamos aqui ao final da nossa conversa, né? A gente espera que essa pandemia ela acabe logo, né? O Cláudio falou que não está dando para jogar bola, o pessoal vai jogar bola nas outras cidades. Quero dizer que eu não jogo futebol há mais de um ano, que é uma grande perda para o futebol. E, enfim, tem que acabar isso, tem que chegar a vacina, tomara que chegue logo. Quero agradecer o prefeito Marcelo Bellinati por ter aceitado conversar com a gente. E hoje quem vai pedir a sua inscrição é o prefeito Marcelo Bellinati. Vamos ver como é que está a tua popularidade, prefeito. Primeiro, eu queria agradecer ao Cláudio, ao Fábio, à Carla. Primeiro, eu tenho um grande respeito por todos vocês, né? A função do jornalismo realmente é questionar, às vezes a gente discorda de algumas coisas, mas é essa a função de vocês, parabenizar por mais esse canal de comunicação, né, com a população de Londrina. Mas eu queria, antes de finalizar, dizer que, gente, a pandemia só tem um jeito. Já que as pessoas não entenderam ainda, é cada um se cuidar de si mesmo e de quem ama. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Infelizmente, a sociedade acabou se dividindo muito, tanto na maneira de pensar, de agir, isso estimulado, muitas vezes, até por autoridades, né, que estimulam essa divisão, e isso é muito triste. É muito ruim. Então, a mensagem que a gente passa é que cada um se cuide. Como é que vai se cuidar? É usar máscara. É usar a mão, lavar a mão com álcool em gel. O Cláudio, você falou da manifestação que teve aqui. Eu recebi um vídeo, eu quase caí da cadeira. Um médico, agora eu não lembro se é um médico ou uma médica, falando que máscara era focinheira. O problema é o seguinte, que nem essas pessoas não se ajudam e não nos ajudam, elas só atrapalham. E isso é uma realidade Sim. que a gente vem enfrentando no dia a dia. Então a gente faz um apelo. Então, por exemplo, o cara que não quer que tenha o lockdown, é muito simples. Se todos estivessem se cuidando, usando máscara, lavando a mão com álcool em gel, e essa divisão não é só no Brasil, em vários países do mundo, a gente faz o apelo. É só dessa maneira que a gente vai passar pela pandemia. A vacinação está avançando, eu creio que vai avançar cada vez mais. À medida que ela vai avançando, menos gente vai pegar, menos gente pegando, menos gente vai se contaminar, porque você quebra o ciclo de transmissão, vai começar a cair o nível de ocupação hospitalar. Agora, a mensagem é: cada um cuide de si mesmo, poxa. O prefeito não é babá para ficar obrigar as pessoas a cuidarem do bem maior que a própria pessoa tem, que é a saúde e a vida dela. A gente está aqui o tempo inteiro falando e não vamos desistir de falar. Vamos continuar falando, até que tudo isso se acabe e vai passar. Eu não tenho dúvida. A mensagem que eu deixo é que se protejam, inclusive vocês três.
porque eu não tinha visto, desde o início da pandemia, um nível de gravidade tão grande nas pessoas que estão pegando essa variante nova do coronavírus. São menos pessoas contaminadas, mas com uma gravidade muito maior. Então, eu quero aqui agradecer você, Carla, Fábio, agradecer a você, Cláudio, né? Pedir às pessoas, né? Como é que tem que falar? Não, o que é que é? Faça inscrição, né? Dá o joinha, se inscrever, curtir e compartilhar. Façam a inscrição no YouTube, no Lugar da Fala, que é um grande canal de debate com jornalistas como vocês. Não estou falando para puxar o saco, não. São jornalistas inteligentes, capacitados, pessoas comprometidas com a cidade e que fazem um debate de alto nível diferenciado, né? Então, quero parabenizar vocês e reforçar para que as pessoas façam a inscrição. Agora que o prefeito pediu, vamos ver a popularidade dele. Agora a gente passa de novo. Isso aí, Cláudio, Carla. Até mais. Obrigado, gente. Abraço, Até mais. Boa noite. Obrigada, prefeito. Tchau. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Fábio.